Doutora Cristina, bem-vinda. Prazer. Só arrumar aqui minha câmera. Isso, ajeita aí enquanto o pessoal está chegando aqui. Então, gente, agora com a doutora Cristina Coimbra aqui conosco, vamos iniciar oficialmente o nosso Oftalmologista Responde desta terça-feira, 21 de maio de 2024. Lembrando que esta é uma atividade da Sociedade Brasileira de Lentes de Contato Córnea e Refratometria. Nós estamos na gestão da diretoria 2024-2025, onde a doutora Regina Noma é a nossa presidente. Então, é uma alegria para nós ter aqui a doutora Cristina Coimbra. Ela é oftalmologista, doutora em oftalmologia pela Unifesp e tem sede aí com seu consultório em São Paulo. Doutora Cristina, bem-vinda. Por favor, a sua apresentação, a sua mensagem aqui. É um prazer estar aqui com você hoje para a gente estar respondendo as dúvidas, né, de todo o público. Né? Essas lives nas terças-feiras sempre são destinadas ao público, são sempre de grande conhecimento, né, oftalmológico. Então, é um prazer estar contribuindo aí mais uma vez com a equipe da Soblec. Que ótimo, é uma alegria para a gente tê-la aqui. E hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre conjuntivite, um tema que é muito recorrente nos consultórios. Então, a pergunta, doutora, o que é conjuntivite? Cada vez mais mesmo nessa questão da conjuntivite, por inúmeros fatores que a gente vai conversar um pouquinho. E a primeira coisa, já respondendo a tua pergunta sobre o que é conjuntivite, né? É importante a gente determinar que a conjuntivite nada mais é do que uma inflamação de uma região do olho que a gente chama de conjuntiva, que é um tecido bem fininho que fica sobre a parte branca do olho. Então, qualquer coisa que cause uma irritação, uma vermelhidão nesse local, né, uma inflamação, vai causar conjuntivite. Né? Por isso que existem vários tipos de conjuntivite que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Interessante. E esse tecido é o que recobre todo o nosso olho. Então, quando eu estou com conjuntivite, eu estou com o meu olho todo comprometido. Toda a parte branca do olho vai estar avermelhada, né? Porque essa conjuntiva, ela tem muita vascularização, tem muitos vasos passando por ela. Então, qualquer irritação nesse local vai acabar evidenciando mais essa questão da vascularização. Outra pergunta aqui que é bem recorrente, doutora, o que a gente sente quando a gente está com conjuntivite? A conjuntivite, como é uma inflamação, né? Vamos pensar, ela vai causando como se fosse um leve inchaço dessa conjuntiva, né? Então, vai causar desconforto toda vez que você piscar. Uma vez o corpo com um desconforto, ele na parte ocular vai causar um lacrimejamento. Então, sintomas muito comuns são o lacrimejamento, o desconforto ao piscar, a sensação de areia, né? Tem alguns pacientes que ficam mesmo com os olhos inchados, né? Isso pode acontecer. Tem gente que diz até que está com um bolsão de água, que nada mais é do que um acúmulo de um líquido inflamatório embaixo desse tecido da conjuntiva, que pode sim causar o edema local. Né? Então, é outro sintoma muito comum, essa sensação de inchaço ocular, né? Além da sensação de corpo estranho, sensação de areia, lacrimejamento, muitas das vezes secreção, né? Que aí, dependendo da conjuntivite, pode ser só por esse acúmulo de lágrima ou mesmo pelo processo infeccioso que está ocorrendo no local. Então, doutora, a gente pode dizer assim, poxa, estou com areia no olho, que vontade de coçar o olho que dá, né? É uma coisa muito doida, mas eu não posso coçar meu olho, correto? Deus do livre, coçar os olhos é algo assim, quase um crime para a gente na oftalmologia. Porque você acaba podendo levar algum agente, né, aí infeccioso para os seus olhos, piorar a sua situação se você já tiver com alguma doença, com alguma afecção. Então, coçar os olhos nunca é uma boa opção, tá? Além das doenças que podem provocar a longo prazo, como ceratocone, que já foge um pouquinho aqui da conjuntivite que a gente está conversando hoje. Legal. Então, nesse gancho aí que a doutora falou, gente, sigam aqui o Soblec Visão, sigam também os nossos podcasts, tá? Isso aqui fica gravado, ele vai lá para o nosso Spotify, tem N eventos que nós fizemos que falam sobre coceira nos olhos, sobre até o último evento que nós fizemos com o Dr. Luiz Fernando Chaves, ele comentou ali sobre justamente a qualidade da visão, né? E aqui, doutora,
É comum a gente ficar com conjuntivite e dizer assim, puxa vida, minha visão tá ruim por causa da conjuntivite. A conjuntivite, ela piora a nossa visão? Então, existem alguns fatores associados à conjuntivite que podem sim piorar a visão, né? O próprio lacrimejamento que a conjuntivite pode provocar, ela pode alterar a nossa visão, a qualidade da nossa visão, sim. Além disso, existem alguns tipos de conjuntivite, e aí, em especial a conjuntivite viral, que pode provocar alterações na córnea, que isso também pode alterar a nossa visão. E a conjuntivite alérgica, né, a conjuntivite que a gente chama primaveril, que acaba sendo uma conjuntivite alérgica até um pouco mais grave, que aí vai pegar a fase mais infantil, de adolescente, fase inicial, ela também pode provocar queda de visão, sim, tá? Mas a conjuntivite comum é aquela conjuntivite que só altera a visão por causa do lacrimejamento, né? Então você pisca, 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 você nota que melhora e logo depois volta a piorar, né? Fora a sensação do olho inchado, que também pode dar uma leve distorção, mas que melhora quando você faz a compressa de água gelada, quando você pisca um pouquinho, a visão já volta ao normal, né? Então pode sim. Bora piscar, então, lavar os olhos ajuda, mas antes consulte médico oftalmologista, consulte aí a doutora Cris Coimbra e os colegas dela. Doutora, a senhora comentou aí conjuntivite alérgica, conjuntivite viral, conjuntivite da idade aí da infância. Quantos tipos de conjuntivite tem? Algumas. Mas, de uma maneira geral, a gente divide elas entre conjuntivites infecciosas e conjuntivites não infecciosas. Então, quando a gente está pensando em conjuntivites infecciosas, as mais importantes, né, as mais prevalentes aí na população, acaba sendo as conjuntivites virais e as bacterianas. Que aí só o médico oftalmologista que vai conseguir diferenciar entre uma e outra. Daí a necessidade de você ir no seu médico oftalmologista se você sentir alguma coisa. Dentre as não infecciosas, a gente vai ter em especial as alérgicas, que também possuem uma subdivisão. Que aí, mais uma vez, só nós, como médicos oftalmologistas, que vamos ver algumas alterações específicas de cada um. E por que é importante saber qual é o tipo de conjuntivite que você tem, né? Se é infecciosa, se é não infecciosa, porque o tratamento vai mudar entre os tipos de conjuntivite. Por isso tem gente que diz assim, eu vivo com conjuntivite, ou então, olha, eu comecei o tratamento, não adiantou de nada, porque não está seguindo o tratamento específico para o seu tipo de conjuntivite. Tá? Então, existem sim alguns tipos aí, em especial as infecciosas, entre virais e bacterianas, e as não infecciosas, as conjuntivites alérgicas, que vão ter tratamentos distintos entre elas. Olha aí. Então, mais uma vez aqui, eu reforço o que é primordial aqui nesse canal, acho que é a mensagem que a gente mais coloca. Qualquer problema que você tenha de visão, procure um médico oftalmologista. Ele que é o profissional capacitado para cuidar, diferenciar o que você tem nos olhos e tratar de uma forma adequada, né, doutora? Porque isso assim que não são muito parecidas, né? Todas vão iniciar com o olho vermelho, todas vão iniciar com o olho coçando, todas vão iniciar com o olho levemente inchado, né? Então todas elas são muito próximas na fase inicial delas e elas vão se alterando, né, no decorrer dos dias. Então por isso que sentiu alguma coisa hoje, já procure amanhã seu médico oftalmologista, né, para poder ele colocar o melhor tratamento para você. E, doutora, abordando aí, conjuntivite viral, bacteriana, alérgica, todas elas são transmissíveis? Ou seja, se eu tô um pouquinho mal hoje, amanheci ruimzinho hoje, mas eu tenho que levar meu filho na escola, eu tenho aí uma obrigação para fazer, como é que eu posso me precaver, não transmitir? Todas são transmissíveis? Não, todas são transmissíveis. As só são transmissíveis as que são consideradas infecciosas. Então, a gente vai ter a viral e a bacteriana. E a viral, inclusive, a gente nota no nosso dia a dia que é muito mais transmissível até do que a bacteriana, né? Então, aquela história, você acordou com o olho vermelho, tá lacrimejando, tá coçando, tá inchado, realmente, nesse momento, não é adequado você se expor ou expor seu filho a alguma situação que possa botar em risco outras pessoas. Aí é legal passar no seu médico oftalmologista, ele vai avaliar a necessidade ou não de você ser afastada.
Se você tiver só uma conjuntivite, por exemplo, alérgica, que é muito comum, né, em criança que tem mais atopia, que tem alergia mesmo, ela não precisa ficar afastada da sua aula, por exemplo. Mas muitas das vezes é necessário até mesmo a gente mandar uma cartinha para a escola para avisar, olha, apesar dele estar com o olho vermelho hoje, tá tudo bem, não tem risco de transmissão. Às vezes é importante fazer isso, né? Também não é um atestado médico de falta, é um atestado médico de poder estar no local com o olho vermelho, né? Sim, Em porque especial criança ou trabalho da pessoa. isso Todo pode mundo já fica com medo, né? Olha uma pessoa com olho vermelho, já fica receosa. já fica achando qualquer coisa. Mas não, se consultou o médico, se o médico está liberando, é porque ele pode frequentar. E assim, lembrando, né? Nós somos um todo, né, doutora? E se estamos tratados, bem conduzidos, nós podemos frequentar os ambientes sem contaminar as pessoas, principalmente no TGI conjuntivite. Criança, você não sabe, né? A mão no olho não pode, mas é inevitável. Impressionante. Por isso que realmente tem que passar por uma avaliação específica. A gente consegue determinar o tipo de conjuntivite no consultório, assim preconizar o tratamento adequado e a necessidade ou não de afastamento, né? Agora, com certeza, se você não teve ainda a oportunidade de ir no médico oftalmologista, tem que ter mais cuidado. E dentro de casa, algo que é sempre importante a gente dizer, não existe o risco de contágio pelo ar, né? Isso é sempre uma dúvida. Ai, conjuntivite, se eu estiver no quarto, vai passar para outro colega, outra pessoa que está no mesmo ambiente? Não, o contágio ele é sempre por contato, né? Então, por exemplo, se eu peguei no meu olho, eu estou com uma conjuntivite transmissível, né? Infecciosa. Se eu peguei num copo, uma outra pessoa vier pegar nesse copo e passar a mão no olho dela, pode ser que ela pegue a conjuntivite, sim, né? Agora, só de eu estar no mesmo ambiente, pelo ar, não pega. Tá? Se não fosse por isso, eu sempre brinco assim, se fosse por isso, todo médico oftalmologista ia viver com conjuntivite. Atendendo alguém dessa maneira. E aí cabe lavar as mãos, né? Passar o álcool em gel, que são maneiras da gente evitar a questão da transmissão, né? E não coçar os olhos de jeito nenhum, porque é a maneira de transmissão mais importante aí. Ótimo. Ainda nessa questão aí de causas da conjuntivite, transmissões, enfim, condições climáticas e ambientais, elas podem ajudar a pessoa a desenvolver uma conjuntivite, adquirir uma conjuntivite? Hoje a gente fala aí de, existem as conjuntivites do verão, do inverno, do outono, mas a gente, em alguns estados, a gente vive praticamente as 4 estações em um único dia. Essas condições climáticas, elas interferem? Então, pode influenciar sim, porque o que acontece? Um dos principais agentes relacionados à conjuntivite viral é o adenovírus. Então, sempre quando está tendo situações de crise de grandes pessoas gripadas, né, que a gente acaba tendo início de inverno e tal, é comum aumentar os casos de conjuntivite, né? Então, sempre quando a pessoa está gripada, ela pode ter conjuntivite associada, né? Então, isso é um dos fatores que a gente sempre vê essa correlação. Aumentou a questão do número de gripe, vai aumentar o número de conjuntivites virais, tá? Com relação, em especial, à questão da primavera, dependendo da sensibilidade da pessoa, da atopia, né, da alergia da pessoa, ela acaba entrando mais em crises de alergia. E a alergia, ela é uma doença sistêmica. Tem gente que tem mais alergia na pele, tem gente que tem mais alergia nos olhos. Então, a pessoa que já tem tendência a ter conjuntivite ocular, por exemplo, se ela está numa fase mais alérgica, sistemicamente dizendo, ela vai ter mais alergia ocular também, né? Tanto que quando o paciente está tendo muita conjuntivite alérgica, não adianta só a gente querer tratar o olho, a gente tem que tratar a pessoa como um todo, fazer um tratamento sistêmico para poder o olho melhorar, né? Então, pode ser, sim, essa relação com o ambiente ou com a época do ano. Quem tem alergia a ácaro, a poeira, a pelo de animal, se tiver o contato, o olho imediatamente vai coçar, né? Então, vai ter essa correlação aí com o ambiente que a pessoa está também. Então, olha só, gente, bora cuidar aí do ambiente que estamos vivendo, estamos passando aí nosso dia. Doutora,
toda conjuntivite a gente trata com antibiótico? Não, de jeito nenhum. Então, a única conjuntivite que a gente vai tratar com antibiótico é a conjuntivite bacteriana, que a gente vai ter como objetivo matar o bichinho lá, a bactéria. Existem algumas situações especiais, que aí só mesmo nós, como oftalmologistas, vamos poder avaliar, onde há necessidade de inclusão de algum anti-inflamatório ou mesmo uma associação de anti-inflamatório e antibiótico nas outras conjuntivites. Mas, em geral, são só para tratar sequelas delas. Então, sequela de uma conjuntivite alérgica, muito importante. Sequelas de uma conjuntivite viral, mais importante, a gente pode entrar, mas não é a base do tratamento. Tá? O antibiótico, sim, é a base do tratamento quando? Conjuntivites bacterianas. Né? O que a gente pode dizer que existe em comum entre elas no tratamento? Compressa de água gelada. Então, quando o olho está coçando, às vezes, por qualquer motivo, compressa de água gelada sempre ajuda muito. Então, ele vai fazer parte do tratamento de qualquer conjuntivite. E colírio lubrificante. Isso também a gente sempre vai lançar mão do colírio lubrificante, tá? No momento que a gente vê que a conjuntiva está irritada, está inflamada. Mas os demais colírios, ou mesmo medicações via orais, que a gente pode, às vezes, necessitar entrar, dependendo da situação, vai ser realmente específico para cada tipo de conjuntivite. Ótimo. E se eu estou com conjuntivite, preciso me deslocar, deslocar meu filho, enfim, está um dia de sol, os olhos ficam mais sensíveis, como a doutora já falou, né, por conta ali da conjuntiva. Eu posso usar óculos escuros? Eles têm uma função preventiva ou é meramente para que ninguém veja os meus olhos vermelhos? Vai ajudar de duas maneiras. Na parte estética, né, porque bem ou mal, todo mundo tem um pouco de receio quando vê alguém com olho vermelho, isso é fato. Então, ele vai ajudar nesse aspecto, sim. E outra coisa que a gente observa que ele ajuda bastante é porque você fica com sensibilidade ao sol, muitas das vezes, a qualquer tipo de luz quando está conjuntivite. E aí, mais uma vez, isso ocorre por causa do excesso de lágrima que fica sendo acumulado, né? Então, ele vai ajudar nesse aspecto de conforto para a pessoa, vai ajudar também nessa parte estética e também vai evitar de você ficar metendo a mão no olho. Você já lembrou que não podia porque está com óculos lá. Então, ele ajuda em alguns aspectos. Mas, assim, usar ou não vai interferir no tratamento final, tá? É muito mais no conforto da pessoa do que qualquer outra coisa. A Cristiano, para mim, faz diferença nenhuma. Eu com óculos, sem óculos, é obrigatório usar? Não, não é obrigatório usar, não, tá? Isso vai realmente da pessoa, do conforto que ela tem. Tem gente que se incomoda também, né, com óculos escuros, quem não está acostumado. Então, não é obrigatório, não. Ótimo. Então, fica aí a critério do paciente, ver o que é melhor, o que é mais confortável para ele, que o médico oftalmologista, a gente está aí para nos orientar, para termos conforto e qualidade de visão, saúde de um modo geral. Acho que nós respondemos quase todas as perguntas, principalmente se todas as conjuntivites são contagiosas, já vimos que não, nem sempre. Mas, doutora, vem cá, como é que eu previno? Como é que eu não evito uma conjuntivite? É uma forma de prevenção e também de evitar. Como é que eu faço isso? A maior prevenção que existe é não botar a mão no olho, tá? Em todos os aspectos. Porque se a gente está pensando nas infecciosas, você só adquire a conjuntivite, ou se você estiver gripado, né? Que também tem a ver muito com a mão, né? O contágio das gotículas, às vezes. Mas pensando na bacteriana, na viral, só conjuntivite mesmo, é a maneira de transmissão. Então, não colocar a mão nos olhos, tá? E se a gente está pensando nas conjuntivites alérgicas, o ato de você coçar os olhos também acaba estimulando ela a piorar. Então, mais um motivo também para não coçar os olhos, né? Então, a melhor maneira de evitar é sempre estar de mãos limpas e não coçar os olhos. É a melhor maneira de evitar aí a sua conjuntivite. Ótimo. Então, gente, friso aqui novamente. A doutora Cris passou por diversos itens que tratamos aí em outros tópicos aqui do Oftalmologista Responde. Nós temos lá lives exclusivas de como cuidar dos seus óculos, óculos de sol, óculos de grau, que também está ali, né, doutora? A gente tem que pensar eles, acho, de vez em quando você está com conjuntivite, né? Com certeza.
Quem usa óculos de grau e está com conjuntivite, lembrar de higienizar muito bem seu óculos, inclusive, tá? E aí não vai passar álcool, tá, gente? Senão vai estragar a lente do seu óculos, vai tirar todos os tratamentos. Aí é água e sabão neutro mesmo. Isso. Tá? Está tratando, está evoluindo, por isso às vezes algumas coisas se tornam crônicas porque as pessoas esquecem de pequenos detalhes. Então, lavar os óculos durante o período que você está tratando, algumas vezes ao dia, com certeza vai ajudar aí no tratamento. Estamos chegando aqui à nossa fase final. Doutora Cris, eu queria que você deixasse a mensagem aí para o nosso público. Bem, eu acho que a mensagem mais importante é, primeiro, que todo olho vermelho nem sempre é conjuntivite, pode ser outros motivos. Então, se você está com desconforto ocular, está com olho vermelho, está com lacrimejamento, qualquer coisa que leve a você a pensar numa conjuntivite, não inicie nenhum tratamento sem antes passar no seu médico oftalmologista, tá? É importante determinar o motivo do seu olho estar vermelho, é importante determinar o motivo do seu olho estar coçando e assim fazer o tratamento adequado. E cuidado com a mão nos olhos. Muito bem, excelente, doutora Cristina Coimbra aqui conosco hoje. Lembrando, sigam a doutora Cristina Coimbra no Instagram para mais dicas.